Olá, tem professor aí? Agora que nós já conhecemos as nossas turmas, eu estou fazendo vídeo sobre os desafios que nós encontramos na sala de aula, de acordo com o que vocês estão me perguntando. Hoje eu vou falar sobre o aluno que tem um problema, mas não tem o laudo. Bom, meu nome é Ludmila Lima, eu sou professora há mais de 12 anos, estudei a fundo a BNCC e fiz um curso para ensinar você na prática o que é que muda no dia a dia da sala de aula, nas suas atividades, no seu planejamento, para a gente fazer o plano de aula passo a passo e entender como é que vai funcionar a nova Base Nacional Comum Curricular. O curso tem um planner muito bacana para você aplicar tudo que você aprendeu, desde a avaliação diagnóstica, passando pelas aulas, até chegar nos resultados finais. E tem também um grupo exclusivo de WhatsApp para a gente trocar ideia e tirar dúvidas. Bom, vamos falar, foi uma coisa que me pediram muito, mandaram muita mensagem para mim, então muitas professoras falaram o seguinte: meus alunos, eu tenho aluno que tem problema e não tem laudo. Primeiro, né, gente, problema todo mundo tem, né? A gente tem problema financeiro, problema na família, problema todo mundo tem. Mas quando a professora fala problema, é porque ela desconfia de um déficit de atenção, ela desconfia de uma dislexia, ela desconfia de várias coisas que a gente, várias diferenças que a gente convive na sala e que às vezes a criança não tem um laudo. Bom, primeira coisa é a gente tomar muito cuidado para conversar com os pais. Porque essa história, mas não tem problema, que não sei o que, a gente fala, também não posso falar nada mais porque chateia e politicamente correto, não sei o que. Basta que aconteça com uma criança sua, da sua família, com seu filho, para você ver o quanto é desagradável a pessoa chegar colocando problemas no seu filho. Então, se você observou alguma coisa atípica, primeiro a gente muda as estratégias. A criança é distraída. Primeiro eu vou trazer ela para perto de mim, vou procurar dar atividades mais curtas, chamar a atenção daquela criança com alguma coisa, com coisas estimulantes, chamativas. Primeiro a gente muda as estratégias. A criança não memoriza, primeiro eu vou mudar as estratégias para ela memorizar. Bom, às vezes acontece da gente tentar várias estratégias, esgotar nossas estratégias, buscar com a supervisora, esgotar as estratégias da supervisora e ainda não conseguir ajudar aquela criança. Aí tá na hora de chamar os pais. Quando nós chamamos os pais, nós vamos aconselhá-los a pedir ajuda. Nós vamos conversar com eles, ver se a criança é assim em casa também, ver se ela já foi assim em outra escola, na educação infantil, como é que acontecia. E aí nós vamos aconselhar os pais a pedir ajuda. Pode ser um neuropediatra, dependendo do que você observou na criança, pode ser um neuropediatra. Se você desconfia que é emocional, você pode pedir um psicólogo. Pode ser até o pediatra, um fonoaudiólogo, se você percebe que a criança está com dificuldade para falar, né? Às vezes você desconfia que ela não ouve bem, às vezes você desconfia que ela não enxerga bem. Então você vai aconselhar os pais a procurar um profissional para ajudar, para avaliar aquela criança. Às vezes você fala, eu acho que você deveria levar ao oftalmologista. Se não tiver nada, ótimo, aí eu sei como é que eu vou agir com ele. Se ele tiver com dificuldade para enxergar, eu preciso saber para aproximar do quadro, às vezes um óculos ajuda e tudo mais. É muito importante não formular hipóteses. Às vezes a gente olha para a criança e acha que ela é autista, porque ela tem todas as características de um autista que eu já conheci, porque ela parece muito com os alunos e eu já dei aula para muitos alunos autistas, mas nós não diagnosticamos e é importante que a gente não formule essa hipótese também. Encaminha para o neuropediatra, pede a mãe para levar e deixe o médico dizer o que a criança tem. O médico vai investigar com a mãe, vai pedir um relatório onde você vai colocar as características, por que pediu atendimento para aquela criança, você vai colocar as características, o que a criança faz, o que acontece.
E aí o médico vai formular a hipótese e vai confirmar ou não. Não formula hipótese. Eu acho que essa criança tem TDAH, ele tem todas as características, mãe, de um transtorno de hiperatividade. Não fala isso não. Deixa para o profissional avaliar isso. Só fala com a mãe. Olha, eu já tentei muitas estratégias com ele, não tá dando certo. Se continuar assim, ele pode ficar prejudicado na aprendizagem, no relacionamento dele. Então, vão procurar uma ajuda profissional? E para por aí. Não diga, eu acho que seu filho é disléxico. Pode ser que ele tenha uma dislexia. Não, deixa o profissional. Só indique o profissional. Às vezes a solução é simples, às vezes a criança nem precisa de um tratamento, às vezes o pediatra, o psicólogo vai falar assim, olha mãe, coloca a sua criança numa aula de dança, numa aula de futebol para ela socializar, coloca o seu filho num teatro, numa aula de música para ele se desinibir. Às vezes a solução é simples. Mas a gente precisa pedir ajuda, com cuidado, certo? Evitar os extremos. Então, aí a gente conseguiu o nosso laudo. A gente pediu a mamãe levou, e aí a gente tem o nosso laudo. Agora, com o laudo na mão, para que o laudo serve? A criança, não é porque ela está com o laudo que de repente ela começou a aprender sozinha. Às vezes acontece do laudo servir para a professora largar aquela criança de lado. Não aprende não, esse aqui não vai aprender mesmo não. Vou dar o desenho para ele colorir, isso é muito errado. E às vezes acontece também da professora ficar louca achando que vai resolver a vida da criança porque ela é responsável pela aprendizagem e tudo mais. É claro que você é responsável, mas vamos evitar os extremos. Faça tudo o que você pode fazer pela criança, sabendo que ela tem alguma limitação. Todos nós temos. Ela tem uma específica e o laudo dela pode mostrar essa limitação. Às vezes você vai caminhar com ela para ela desenvolver um pouco aquilo. Às vezes até pode desenvolver muito, depende do que a gente está falando, porque aqui a gente está falando de uma forma muito geral. Só não pode largar a criança de lado porque ela tem laudo e o laudo atesta que ela não vai aprender e eu não preciso ensinar. Isso aí é muito errado. Bom, e depois que você tem o laudo, é interessante porque às vezes, dependendo do que a criança tem, dependendo do que... O laudo é o resultado de uma avaliação médica, não é isso? Às vezes... os profissionais da saúde vão indicar atividades, adaptações, coisas que nós podemos fazer para aquela criança. Então, a criança voltou com laudo, tem laudo, agora não entra mais na prova do governo. Não é isso. Agora tem laudo, vamos ler o laudo, vamos tentar entender, ver o que a gente pode fazer por ela. Alguns pais não vão levar da primeira vez que você falar, porque não é fácil você procurar um problema para o seu filho, você enxergar um problema, um defeito, né? Como eu disse, todo mundo tem problema, mas às vezes dá uma sensação que o professor está querendo colocar um defeito no seu filho e isso é doído mesmo. Então, às vezes não vai ser da primeira vez. Mostre para os pais que você está preocupado com o desenvolvimento, com o bem-estar da criança. Preocupe-se com o desenvolvimento, com o bem-estar da criança. Faça tudo o que estiver ao seu alcance, peça ajuda quando precisar e cuidado com o trato, cuidado com o que você pede, ok? Era isso que eu tinha para falar sobre as crianças sem laudo. Teve muita gente me perguntando. Laudo não resolve o problema da criança, mas pode te orientar. Um grande beijo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Deixa suas dúvidas, quais foram os desafios que você encontrou. E uma coisa muito importante que eu não falei, esqueci. Volta um pouquinho. Uma coisa muito importante. Tenho visto professores falando assim, 70% da minha turma é disléxica. 50% da minha turma tem hiperatividade, tem déficit de atenção. Isso não existe. Isso você pode esquecer. Não vou nem pedir para a mãe levar porque
tanta mãe, os meus alunos quase todos têm alguma coisa. Gente, isso não existe. Tenta mudar de estratégia que funciona melhor. E se mudou e não resolveu, muda de novo, muda de novo, de novo, de novo, de novo. Até depois que a criança tiver o laudo, a gente vai continuar mudando de estratégia até dar certo. E às vezes uma dá certo por um tempo e depois para de dar e a gente tem que começar a fazer tudo de novo. Bom, era isso que eu tinha para falar. Um grande beijo e até a próxima.